Rapaziada, hoje a gente tá abrindo o álbum pra falar de um cara que sabia fazer gol, hein? O Keirson. O primeiro clube da vida do Keirson foi o Ceni, do Mato Grosso do Sul, né? O estado da onde ele nasceu. E ali, como todo bom moleque, ele começa na base e depois vai subindo, né? O que mais chamava a atenção era o faro de gols. Porque bons jogos ele sabia fazer, já tinha uma certa noção de como se posicionar e tudo. Então isso pra ele, vamos dizer assim, que foi meio que fácil, né? E aí, outros clubes do Brasil, como Coritiba e Santos, ficaram sabendo dele e já monitoravam para saber como é que ia ser aquela possível promessa que vinha surgindo, né? E acompanhando ele meio que de longe. Tanto que quando ele tá ali mais ou menos com uns 14 para 15 anos, o Ceni afasta ele, porque ficou com medo desse interesse só aumentar, e foi o que aconteceu, e também prevenir ele de lesões. Então ele ficou até meio chateado por não estar jogando. Bom, aí o Coxa acaba ganhando essa disputa, né? Leva ele para Curitiba, onde ele chega, na verdade, com 13 anos, tá, galera? 13 anos. E aí o seu técnico foi o Pachequinho, é um cara que é ídolo no Coxa, totalmente identificado. E o Pachequinho ajuda ele a aprimorar algumas coisas que o Keirson tinha, de repente, uma certa defasagem, como passe, um giro rápido e muito treino de finalização. O Keirson fala que isso foi extremamente importante para a carreira dele, porque ajudou ele demais. Aquele negócio de chutar a bola na parede, receber, sabe? Todas essas coisas que hoje pode parecer velhas, antiquadas, mas para ele fez total diferença e não é à toa que deu resultado durante toda a carreira. Bom, aí o K9 faz todo o restante da sua base no Coxa ali, né? Sobe pro profissional, joga a Copa São Paulo em 2006, foi vice-artilheiro e depois é chamado para disputar o Paranaense. Geralmente a galera que joga a Copa São Paulo recebe férias, né? Porque treina agora no final do ano e fica naquela correria e depois recebe as férias quando acaba. Já o Keirson não, ingressou no time profissional do Coxa, jogou o Campeonato Paranaense, mas ainda estava meio imaturo, vamos dizer assim, para o futebol profissional, né? Mas no ano seguinte, cara, foi só alegria, porque o Keirson joga o Paranaense, é artilheiro, joga a Série B, conquista a Série B pelo Coxa e consegue fazer grandes partidas, marcar vários gols, inclusive sendo artilheiro do time. Em 2008 ele coloca o nome dele para sempre na história do futebol brasileiro, né? Porque o cara só fez 41 gols, 18 no Campeonato Estadual, né? Além de artilheiro isolado o máximo, fez 21 no Campeonato Brasileiro e aí ele dividiu a artilharia com Kleber Pereira e o Washington. E aí ele faz mais 2 na Copa do Brasil, ou seja, totalizando tudo 41 gols. O cara foi o artilheiro do Brasil, um destaque assim absurdo, nunca visto por nenhum outro clube antes, porque ainda era um menino, vamos colocar assim, né? O cara tava ali há poucos anos na base do Coxa, já tinha um certo destaque, mas ninguém acreditava, ou ninguém esperava, melhor dizendo, que ele ia estourar tão rápido assim e com tanta maturidade no Campeonato Brasileiro. Bom, aí o Keirson tem uma passagem marcante, literalmente, pelo Palmeiras, né? Porque ele ficou apenas 6 meses. Foi o necessário ali que ele se destacou mais ainda e acabou sendo vendido pelo Barcelona. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, 6 meses deu para jogar 35 jogos e fazer 24 gols. Cara, um absurdo, um animal para fazer gol, impressionante. Bom, pra você ter uma ideia como o Palmeiras marcou a vida dele, em 2005, quando o Palmeiras faz aquela final com o Santos da Copa do Brasil, ele estava em São Paulo e no dia do jogo derradeiro da final, ele falou assim pro amigo dele, cara, eu quero ir pro estádio, mas eu quero ver como torcedor. Então ele colocou um bonezinho lá, né, tentou se disfarçar ali e desceu. Desceu a rua que dava acesso à torcida visitante, né, ali do Allianz Parque, mas não foi reconhecido e entrou para ver o jogo pela torcida do Palmeiras. Ele falou assim, cara, absurdo, uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Ver um jogo do Palmeiras e como torcedor. Nunca mais eu vou esquecer. Bom, aí o K9 chega no Barça, né? Toda aquela pompa, toda aquela coisa. Só que ele não contava com o limite de estrangeiros, que na época era só de 3, né? Então o Keirson acabou perdendo um pouco de espaço, porque o Ibra chega 3 dias depois, então já era um concorrente para ele na vaga. Ainda tinha o Vila, o Pedro, até o próprio Bojan jogava ali na mesma faixa que ele, vamos dizer assim, do campo, né? Então ficou muito difícil. E aí o Barcelona começa a emprestar ele para alguns clubes. Então o Keirson, na verdade, nunca atuou por um jogo oficial com a camisa do Barcelona.
Foi só treinando e sendo emprestado, e aí o clube vendo o que ia fazer com ele. No total, o período de contrato dele com o Barcelona ele é emprestado para 4 times: Benfica e Fiorentina na Europa, Santos e Cruzeiro no Brasil. E aí, quando ele tá no Cruzeiro, ele sofre uma lesão no joelho. Ele é operado, depois tem que ser reoperado e até uma terceira cirurgia que ele precisou fazer para reconstruir essa segunda que não foi bem feita. Então o Keirson ficou 18 meses em recuperação no joelho enquanto estava no Cruzeiro. Foram pouquíssimos jogos lá na Toca. E aí ele fala que ele ficou muito mal, porque aos 24 anos ele poderia ter encerrado a carreira de jogador. Porque ele não conseguia ganhar musculatura, porque ele já tem a tendência a ser magro, então isso dificultava muito para ele, porque é o biotipo dele. E ele relata que ele ficou até meio raquítico, porque como ele não conseguia ganhar essa musculatura, e ele perdia também muito fácil por não estar se exercitando, né, por obviamente estar machucado, ele começou a desenvolver uma paranoia, vamos dizer assim, né, da cabeça dele, porque é muito difícil. Imagina, você joga a sua vida inteira e aí você não consegue mais fazer nada. Cara, a cabeça do cara, né, vai pro vinagre. E aí foi aí que ele se reconectou com Deus, que ele era cristão desde de adolescente. E aí foi que verdadeiramente ele começou a falar com Deus de novo, sabe? Ter essa pegada, voltou aí para a igreja, que foi algo que ajudou muito na vida dele, na carreira dele. Então ele fala que foi aí que ele começou a ter forças para poder sair dessa situação. Ele não recebeu um diagnóstico de depressão, mas ele fala que os sintomas eram muito parecidos, muito iguais, e ele estava a ponto de querer largar tudo, porque não queria mais, não tinha mais prazer de jogar e nem até mesmo de estar ali. Depois de toda essa luta fora de campo, Keirson relata que Deus queria mostrar algo para ele literalmente, para ensiná-lo por que ele passou por tudo isso, para ele também ser exemplo lá na frente, e para que o nome de Deus também fosse exaltado. Então ele sempre fala que todo esse processo que aconteceu tinha um motivo. E o motivo era para ensinar primeiro a ele, para que depois ele pudesse expor isso para os outros e poder passar alguma lição de alguma maneira. Aí, em 2013 ele volta ao Coxa, num momento diferente, onde o Alex também já tinha voltado. E aí ele tem uma experiência que ele nunca tinha tido, que é de jogar com um dos maiores ídolos do clube. Inclusive, na despedida do Alex, é o Keirson que faz o gol da vitória do Coritiba, né? Eles ganham, festejam e tudo. E ele também viveu uma outra questão que era administrar o clube, vamos dizer assim, no extracampo, porque ele e o Alex tinham muita força, por serem ídolos do Coritiba e tal, e o clube estava muito bagunçado administrativamente. E ele fala que foi um momento muito conturbado, porque ele nunca tinha vivido isso ainda. Bom, no total o K9 teve 3 passagens pelo Coxa, né? Ele ainda não anunciou uma aposentadoria, porque não se vê aposentado do futebol, mas deu uma pausa na carreira para poder cuidar da saúde mental e da família. E dentro desse tempo ele fez alguns cursos de gestão, voltado para, vamos dizer assim, para o ser humano, né? Para poder entender melhor como pensa, como o indivíduo pode ser integrado na sociedade, não só do futebol em si, mas o projeto dele é mais para a base. Ele quer entender como é que funciona mais essas coisas e aonde ele pode ajudar com essa molecada que vem surgindo.